pandemia da Covid-19 provocou uma paralisação em diversos setores da sociedade e trouxe a necessidade de uma discussão mais profunda sobre renda básica. Pensar renda básica como algo temporário, considerando que estamos nesse momento de pandemia e se trata de uma situação emergencial, ou pensar em renda básica como uma política pública permanente para atender às camadas mais vulneráveis da sociedade. Bom, essa é a discussão e a gente traz para o programa de hoje o Leandro Ferreira, que é formado em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de São Paulo. Ele é presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. E também Juliana Teixeira, que é professora da Faculdade de Direito do Recife e coordenadora do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco. Lembrando que os programas Opinião Pernambuco, eles são exibidos também nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Bem, vamos lá. Percebeu-se essa necessidade de um socorro emergencial. Gostaria de começar contigo, Leandro. Como você avalia a mobilização, a partida da sociedade numa luta para que o Congresso, para que o governo, para que todos os setores percebessem essa necessidade de fazer um socorro, de trazer um socorro para as camadas mais vulneráveis e para as pessoas que estavam desempregadas já há algum tempo? Valdir, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema, né? E é um tema que está quente desde o começo da pandemia, né? E mesmo que aqui no Brasil o começo pareça que as respostas, pelo menos, tenham começado um pouco atrasadas, mas esse tema da garantia de renda foi um dos mais estudados e debatidos no mundo todo, não só no Brasil, né? Como uma das respostas econômicas à crise do coronavírus, né? E rapidamente se percebeu a necessidade de repor renda para as pessoas por dois motivos básicos. O primeiro, porque as atividades laborais, as atividades econômicas foram interrompidas e boa parte das pessoas perderam renda porque dependiam do seu dia a dia de trabalho para aferir alguma subsistência, alguma renda. Em segundo lugar, porque era preciso garantir que as pessoas ficassem efetivamente em casa nesse período, né, e tivessem todas as condições de manter o cuidado da sua saúde. Né? Eu percebo que, da onde estamos na sociedade civil, foi decisiva a participação de um conjunto grande de organizações, de uma campanha que mobilizou muitos cidadãos pelo Brasil afora, para pautar a importância e a urgência dessa medida. Não à toa a gente fez uma campanha por uma renda básica emergencial que resultou aí no auxílio emergencial tal como ele é, né? Mas que a gente reivindicou que fosse pago o mais rápido possível e teve aí uma concordância excepcional da sociedade, tanto nos meios especializados quanto na população em geral, que teve repercussão no Congresso Nacional. E eu acho que é importante, Valdir, a gente levar em conta que isso só foi possível graças a um acúmulo muito grande no Brasil sobre as discussões de transferência de renda. Nós não teríamos chegado a esse desenho de um benefício emergencial se nós não tivéssemos décadas e anos de pessoas debatendo as formas de se transferir renda o mais eficiente possível, né, e em condições de que fosse pago em valores, né, que signifiquem, de fato, a superação da condição de miséria, da condição de pobreza. Né? A gente viu que no comecinho a proposta foi de R$200 por família e a gente saiu com esse benefício de 600, que é muito mais substancial e mais efetivo para manter as pessoas em casa e para manter a renda das pessoas. Os dados agora cada vez mais vêm comprovar isso e acho que agora a gente precisa também ver como fica o pós-pandemia. Porque os efeitos da crise do coronavírus no que diz respeito à saúde, eles vão acabar cedo ou tarde, né, seja pela vacina, seja por um efeito de aprendizado aí da sociedade em relação ao vírus, eles vão acabar, mas os efeitos econômicos vão persistir por anos, e a gente vai ter que enfrentar bastante essa crise, quem sabe com um benefício permanente. Ok. Juliana, há uma tendência no Brasil a se politizar quase todas as discussões. Nesse caso, não poderia ser diferente, né? E, de repente, há determinados segmentos da sociedade que acabam interpretando
um socorro emergencial como sendo uma benesse, como sendo um ato de benevolência de um governo, né? E que, por conta disso, ele merecesse, inclusive, receber um retorno na forma de votos. Até que ponto é preciso que a nossa sociedade evolua para que consiga discernir entre o que é um dinheiro do Estado, que na verdade não é o dinheiro do Estado, não é de um governo, é um dinheiro do próprio povo, né, que é administrado pelos gestores públicos, para que esse entendimento possa, de certa forma, despolitizar um pouco as discussões. Oi, Valdir, boa tarde a todos. Olha, de fato, a viabilidade política de uma renda básica universal depende do apoio da opinião pública entre os cidadãos em geral. E alguns estudos eles têm explorado aí quais são os padrões gerais de apoio público para a implementação dessa renda universal. Se seria ligado a uma questão mais de enquadramento social da população ou se seria algo de enquadramento político da sociedade. Então, o que é certo é a gente pensar, mas os dois segmentos, eles trazem em conta elementos já existentes em outras sociedades, né, que é a necessidade que você tem de se manter vivo, de dar direito à existência e da responsabilidade que o Estado tem diante da sobrevivência e da manutenção da vida de toda a sociedade. Então, isso não é uma benesse, né? Como muita gente pensa. E eu sei que o auxílio emergencial ele veio sendo apelidado de Bolsa Coronavírus, Esmola Coronavírus, né? Como a gente escutou isso em relação ao Bolsa Família também e alguns outros benefícios assistenciais que estão previstos na LOAS. Mas o fato é que a transferência de renda, de alguma forma, quer seja de natureza redistributiva, quer seja de natureza realmente assistencial, ela faz parte da construção de um Estado. E nesse momento, agora, isso está sendo bem evidente. A função do Estado ela está se mostrando mais clara, a necessidade dessa função efetiva está se mostrando mais clara, quando nesse momento da pandemia está se exigindo mais no tocante ao pagamento do auxílio emergencial e também a prestação de serviços públicos de saúde, né? Então, a discussão está mais premente. Mas, embora nós tenhamos essa ideia, em outros países, na Europa especialmente, mas você tem no Canadá, você tem a distribuição, na Europa você tem um benefício mínimo assistencial de uma forma muito difundida, que inclusive faz parte do próprio regimento interno da União Europeia, de pertencimento à União Europeia, você tem esse respaldo como sendo necessário aos cidadãos que dele necessitam. No Canadá, você tem a distribuição de uma renda ligada à exploração do petróleo, né? Uma vez que você tem aquela visão de que o petróleo está embaixo dos pés de todo mundo, então todos têm direito à distribuição do lucro, digamos assim, de uma maneira mais genérica, mais grosseira. E você tem as experiências também de uma outra distribuição aqui no Brasil mesmo, em Maricá. Você já tem essa experiência há acho que uma década já. Leandro pode talvez me corrigir em relação ao tempo que está implantado. E essas discussões, realmente, elas vêm permeando não só o caráter assistencialista, né? A discussão assistencialista, isso já está inserido em discussões políticas, de plataformas políticas de candidatos norte-americanos, que a gente teve agora já em 2020, um pré-candidato, que chamam lá de primárias, norte-americano, ele anunciou a necessidade de uma renda universal, ele colocou isso em uma plataforma de governo. Ele não entrou, né? Mas assim, estava na sua plataforma. Aqui nós tivemos também nas eleições de 2018, na França também um candidato à presidência que concorreu com o Macron, também colocou lá a proposta da renda universal ou renda básica universal. Então, essa discussão ela já vem sendo pautada pela neossocial-democracia como sendo necessária para a subsistência do próprio capitalismo, né? Uma vez que você tem várias alterações já no mundo do trabalho. Ok. Leandro, já dá para a gente ter uma ideia de como que vai ser daqui para frente? O governo previu que essa renda básica, aí, que esse auxílio emergencial, ele seria para 2 meses. Depois, por conta da pressão da sociedade e da própria permanência, né, do vírus entre nós, estendeu por mais 2 meses. Você acredita, né, dá para, não sei se seria em termos de especulação ou de expectativa, né, mas o que deve acontecer daqui para frente? Até onde a gente vai? E
que esforço deverá ser feito para que esse socorro ele permaneça caso o vírus demore por mais tempo ainda, considerando que não temos ainda uma perspectiva de quando vai sair uma vacina ou um remédio para curar a Covid-19? Olha, Valdir, a campanha do Renda Básica que Queremos procurou pedir que o auxílio fosse estendido até o final deste ano, até dezembro, né? Primeiro porque tem uma compreensão de que, de fato, a pandemia não vai acabar junto com o auxílio emergencial, né? A gente está vendo um número crescente de mortos aí, é dramático acompanhar, né? Mais de 72 mil até ontem, né? Então, é muito dramático acompanhar tudo isso e perceber que a economia está se reabrindo, né? Mas a doença não está efetivamente indo embora. Por isso que foi pedido até dezembro. Quem sabe, né, o governo possa fazer essa prorrogação ainda, mesmo tendo feito já uma primeira etapa de mais 2 meses. Eu acho que o importante vai ser a gente discutir o que vem depois do auxílio e que pode se tornar permanente, né? Nós estamos pressionando na Rede Brasileira de Renda Básica para que isso se dê na forma de um programa de garantia de renda mais generoso do que os que a gente tem hoje, como o Bolsa Família. Foi um programa muito importante, mas tem que crescer e abranger mais pessoas, inclusive essas que estão no auxílio emergencial, e ser algo mais perene, ainda que com um valor um pouco menor por pessoa, mas que possa beneficiar também crianças, idosos e todo mundo que se encontre na necessidade de receber, como uma primeira etapa até que se torne efetivamente universal, incondicional, e por isso eu digo que tem que ser, de fato, para todo mundo, todas as pessoas. O importante é dar este passo nessa direção, começando por quem mais precisa agora. Juliana, o próprio Leandro ele tocou num ponto aí quando ele fala de renda em caráter permanente, né? E a gente teve alguns programas aqui já no Brasil, tem alguns programas, e a pergunta é até que ponto os programas que nós temos, eles dão conta do problema como um todo, né? O Bolsa Família, por exemplo, tem suas limitações, mas foi importantíssimo, tem sido importantíssimo. Ele precisa se reinventar. O que é que deve acontecer daqui para frente? Valdir, veja só, nós temos já uma legislação que trata da renda universal garantida, da renda básica garantida, né? E aí, ela junto com o Bolsa Família, existe a possibilidade de manutenção dos próprios dois sistemas. A diferença do Bolsa Família para o renda básica é que o renda básica realmente ele é incondicional. E os argumentos, às vezes, que se utilizam, e a gente pode explorar esse assunto, são de natureza ética, que alguns chamam, enquadra-se como natureza ética, ou de natureza financeira. Então, o Bolsa Família ele foi extremamente importante para retirar milhões de pessoas da linha da pobreza. E nós temos um padrão mínimo de vida na sociedade brasileira, mas a participação do cidadão no Estado e o direito de participação desse cidadão no orçamento, na renda do fundo público, ele é realmente premente, ele é indispensável e é possível nesse momento. Nós temos sim a possibilidade de implantação de uma renda básica de cidadania, embora os argumentos de ser um projeto extremamente caro, esse argumento ele vem caindo um pouco por terra quando a gente observa a experiência da Finlândia, que foi encerrada agora em dezembro de 2019 e que se pode retirar alguns elementos daí. Ok. Tá, muito obrigado, então. E a gente encerra aqui o primeiro bloco falando sobre renda básica. A gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre renda básica. É nosso convidado Leandro Ferreira, que é formado em Gestão de Políticas Públicas pela USP e presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Também Juliana Teixeira, que é professora da Faculdade de Direito do Recife e coordenadora do Núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida em Pernambuco. Leandro, havia uma expectativa de que a quantidade de pessoas a serem beneficiadas com o programa do auxílio emergencial fosse X, e de repente foi Y, né? Foi uma coisa muito maior. Acho que triplicou, né, a quantidade de pessoas que acabaram recorrendo
ao programa. Até que ponto isso expõe essa fragilidade da estrutura da nossa sociedade, né, no que concerne a desigualdade, ou seja, pessoas que têm condições, que têm empregos, que estão na formalidade, pessoas que estão desempregadas e outras que sequer estavam até então fazendo parte do cadastro único do governo. Aldir, sua pergunta vai no ponto, porque, assim como no caso do Bolsa Família, antes do auxílio, o que os números nos mostram é uma sociedade que precisa desse tipo de política. Imagina você ter aí 65 milhões de pessoas, né, que dependem de R$600 por mês, né, para poderem ter a sua sobrevivência assegurada. Né? Então, é uma questão que a gente precisa levar muito a sério, até porque, né, muitas dessas pessoas que solicitaram auxílio não conseguiram. Teve lá aquela turma que não precisava e conseguiu, mas isso é, do ponto de vista estatístico, até descartável. Mesmo que seja um número grande, é descartável do ponto de vista estatístico. Não é descartável que um monte de gente tenha solicitado e não tenha conseguido, né? E essas pessoas não conseguiram por erros de implementação do governo ou porque estavam empregadas e perderam o emprego durante a pandemia e não se qualificaram, né, dentro dos critérios que estavam colocados no início do auxílio emergencial e assim por diante. De repente, a gente vê que a nossa sociedade é composta aí por 117 milhões de pessoas que vivem numa situação como essa, de depender de R$600. O Bolsa Família mesmo vinha revelando que aí mais de 45 milhões de pessoas viviam com entre 150 e R$200 de renda per capita mensal. Então, é muito importante a gente entender a importância de se assegurar políticas como essas de forma permanente, né? Independentemente de a pessoa estar trabalhando ou não. Ter renda é um direito constitucional. A professora Juliana está aqui, sabe muito bem disso, né? Está lá, ao lado da educação, saúde, habitação, lazer, cultura. A renda é um direito e precisa ser assegurado por políticas o mais universais possíveis, e é para isso que a gente vai se movimentar e tentar fazer com que o auxílio emergencial caminhe para uma política que deixe tudo isso mais generoso e garanta cidadania e dignidade para os nossos companheiros e companheiras que precisam disso, porque, afinal de contas, são todos, nessa grande sociedade brasileira, dependentes entre si, né? Juliana, você poderia complementar essa resposta aí do Leandro? Falar um pouco mais sobre a questão da desigualdade. Quer dizer, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo e somos um país extremamente desigual. Nós somos um país extremamente desigual, Valdir. Eu queria acrescentar esses dados que o Leandro trouxe, assim, a exemplo de Recife. Recife tem aproximadamente 8 mil moradores de rua, número esse já respaldado pela Pastoral da Terra. E esses moradores de rua, eles não foram recebedores do auxílio emergencial, porque foi um programa, inclusive, instituído para quem tem celular, smartphone e acesso à internet. Né? E morador de rua normalmente não tem esse acesso. Você precisava gerar uma senha, receber por e-mail, então precisava ter um e-mail. Então, esses elementos mesmo já demonstram uma grande desigualdade pensada, que não foi sequer pensada na constituição do projeto. E a gente tem que ter isso em mente. O Brasil ele tem uma extrema desigualdade de renda e de riqueza. São dois elementos diferentes. Algumas pesquisas recentes da Oxfam, que é um internacional e que tem sede aqui no Brasil, também tem representação, bem como outras pesquisas que já foram feitas e publicadas no final de 2018, eles colocam o Brasil como um dos países mais desiguais, apesar de sermos uma das 10 grandes potências econômicas no mundo. Então, essa desigualdade de renda e de riqueza, para ela ser diminuída, vamos chamar assim, né, é necessário haver uma redistribuição. E quando a gente fala em redistribuição de riqueza e redistribuição de renda, a gente precisa atingir a riqueza. E aí, nessa perspectiva de conseguir uma distribuição e a diminuição da desigualdade, é que a gente tem projetos de lei como a taxação de grandes fortunas.
Isso está previsto constitucionalmente desde 88. Houve agora um pedido, agora não, já tem uns anos, mas que está ganhando forma novamente, ganhando força nesses últimos tempos, de tentar taxar essas grandes fortunas, porque a grande fortuna ela tem um regime tributário diferente do salarial, do regime que atinge o nosso salário. Então, o Brasil é, por exemplo, um dos 2 países do mundo, que só tem 2 países no mundo, que não taxam os dividendos, que não taxam o lucro. Então, essa não taxação de lucro, ele implica necessariamente uma desigualdade direta no ingresso no sistema. E nós estamos falando aqui já do pequeno empresário, né? Não estamos falando do sujeito que é o dono do café, de uma lanchonete, de uma pequena, nem de uma pequena delicatessen, estamos falando de instituições financeiras grandes. Então, a ausência desse dinheiro no orçamento da União, ele tem um certo impacto, mas, sobretudo, ele vai ter um impacto na manutenção da desigualdade social. E essa desigualdade social, ela vem se agravando também pela esfera trabalhista, pela esfera da inserção no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho e o sistema de seguridade social, ele é respaldado pelo sistema contributivo. Então, você vai ter direito se você contribuir. E dessa contribuição, você pode ter por meio do sistema de emprego clássico de carteira assinada, que vem sendo atingido com as contra-reformas trabalhistas, com a tentativa da carteira verde e amarela, com a terceirização, com todas essas modificações, mas também o mundo da tecnologia da informação, o crescimento da tecnologia da informação. Nós, como vimos agora no dia 1º de julho. Então, esses fatores precisam ser pensados. Ok. Leandro, o trabalhador brasileiro ele já se ressente de cobrança de impostos, ele acha que é muito taxado. E se fala numa reforma tributária. Até que ponto a gente corre risco de uma reforma tributária ela vir equivocada e, ao invés de taxar as grandes fortunas, acabar recaindo sobre as pessoas que não deveriam ser as responsabilizadas, né, por esse problema que existe tão profundo da desigualdade social no Brasil? Bom, primeiro eu preciso lembrar que não se pode, de fato, esperar que algo venha adequado de um governo que tem demonstrado aí, além de qualquer questão política, uma incapacidade de conduzir reformas ou mesmo a gestão da crise adequadamente. Então, de fato, o trabalhador tem que desconfiar mesmo, né? E é por isso que tem que se engajar em perspectivas de reformas e de mudanças que a gente precisa no nosso sistema tributário em sentido o mais progressivo possível, né? Não é uma pauta nova essa da reforma tributária, né? Ela já precisava acontecer antes da pandemia, com a necessidade de se expandirem os gastos sociais para enfrentamento da Covid-19, né? Ficou mais claro que a gente precisa de mais recursos nas áreas sociais. Isso só vai ser possível aumentando a base tributária em direção à fortuna, à riqueza e principalmente ao patrimônio desses mais ricos que a professora Juliana acabou de mencionar, né? Então, quando a gente fala assim em reforma tributária, é importante dizer para o trabalhador, olha, a reforma tributária que a gente está defendendo, se você não tem uma renda na sua família, cada pessoa de 30 mil reais ou mais, não é com você que a gente está falando. Inclusive, no ponto de vista ideal, a gente tem que isentar quem ganha muito pouco hoje e paga muito imposto do pagamento de algumas taxas. Por exemplo, essas embutidas no ICMS de bens e serviços que a população pobre tem que comprar tanto quanto a rica. Só que a pobre e a trabalhadora tem um limite do seu orçamento muito mais claro, enquanto o rico proporcionalmente paga muito menos, né? Então, é uma necessidade que a gente tem independente de qualquer coisa. Com a ideia da renda básica na agenda, ela é fundamental e imprescindível. Ok. Nós só temos agora 2 minutos para encerrar, vai ficar 1 minuto para você, Juliana, e 1 minuto para Leandro, né? Então, assim, a gente agradece, mas assim, eu vou colocar uma perguntinha. Uma saída seria a gente pensar em maior participação da sociedade nas decisões do Estado, né? Uma vez que nós estamos, nesse momento, muito alijados desse processo de discussão coletiva. A maior participação política da sociedade, ela é indispensável, né? E essa participação política ela vem sendo, às vezes, mal vista por várias questões que nós tivemos nos últimos anos,
mas é necessário que se entenda como é que se dá a economia, como é que essa economia pode se voltar para o trabalhador, como o trabalhador, que é o cidadão, seja ele carteira assinada ou não, como é que ele pode participar dessas discussões políticas que têm a ver com a nossa vida, né? Como é que ele pode apoiar a todas as disposições. Ok, muito obrigado, Juliana, pela sua participação. E aí, Leandro, você tem direito à falinha também, e depois, né, suas Valdir, despedidas. Juliana, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu acho que a participação é fundamental. Estruturalmente, a nossa história excluiu o povo das decisões políticas, das decisões públicas. Foi assim com a escravidão, foi assim com as ditaduras, né? E quanto mais democracia, tenho certeza que mais justiça distributiva a gente vai ter. E o programa aqui da nossa TV universitária contribui muito para isso, trazendo esse debate. Estamos à disposição e na luta, porque Pernambuco e o Recife, em especial, tem aí um papel fundamental com suas lideranças no desenvolvimento de propostas como a da renda básica de cidadania universal e incondicional. Ok, então a gente encerra aqui o programa Opinião Pernambuco, agradecendo a você, Leandro, pela sua participação de Juliana e vocês que nos acompanharam. Então, a todos, até o próximo programa.